Estava até comentando com meu filho lá na França essa manhã. Nós estamos com um fuso horário de 5 horas e o dia estava amanhecendo aqui, ele já estava preparando o almoço lá. E ele está tendo o compromisso de mostrar a nossa netinha para nós todos os dias, para a gente ir acompanhando a evolução, né? Então tem sido muito bom. Eu disse para ele, Danilo, minhas manhãs têm sido dedicadas assim, um mês fazendo alguns cursos online e outros meses, um mês alternativo, lendo algum livro, num compromisso realmente intencional de poder fortalecer o homem interior, ampliar o entendimento, né? E com disciplina a gente consegue. E essa semana eu estava participando deste curso online e aquela pessoa que estava ali ministrando, um pastor, ela disse a seguinte frase: uma pessoa cheia do Espírito Santo é reconhecida pelos frutos e não pelos dons. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é reconhecida pelos frutos e não pelos dons, não por aquilo que é aparente, não pela forma como ele move nos dons. Mas a verdadeira presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela se dá através dos frutos que ela mostra. E eu queria ler esta passagem com vocês, que é a única passagem onde Jesus não faz um milagre trazendo vida, trazendo libertação. Pode parecer estranho, mas tudo que Jesus fez tem um fim pedagógico para a gente, que é ensinar algo para a gente. Nós vamos aprender algumas coisas nessa manhã. Então, Marcos capítulo 11, a partir do verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Diga, Jesus teve fome. Amados, Jesus tem fome ainda hoje, amém? Nós só precisamos descobrir o que é que ele precisa, o que ele gosta de comer. Enquanto Satanás ele se alimenta do pó da terra, e o pó da terra somos nós, porque Deus nos formou do pó da terra, então todas as obras da carne, bebedice, prostituição, maledicência, fofoca, tudo que você pensar de obra da carne, é disso que Satanás se alimenta, o Senhor não. Quando falam sobre a fome de Jesus, o próprio Jesus dá uma resposta dizendo assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então diz o texto que Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando em Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Aí lá no verso 20, depois deste fato, Jesus sai de novo de Jerusalém e diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. É muito importante a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui. Jesus chega um dia antes em Jerusalém e vai até o templo, e ele vê um monte de coisa que está acontecendo lá. E entre as coisas que estão acontecendo no templo, é um comércio deliberado. Quando a gente vai estudar um pouquinho da história, você vê que as pessoas iam ao templo para sacrificar também. Então, quem tinha poder aquisitivo comprava uma ovelha sem defeito, né? Que representava o próprio corpo de Cristo que seria sacrificado. Quem não tinha muito recurso, segundo a lei, poderia oferecer um casal de pombinhos ou coisa do gênero. O fato é que as pessoas deixaram de trazer isso das casas, porque às vezes viajavam muitos quilômetros, e um comércio se estabeleceu. Quando eles chegavam na porta do templo, havia ali cordeiros sem defeito e pombos para serem oferecidos. E o comércio estava correndo solto. Então Jesus chega um dia antes, contempla aquilo. Então as pessoas costumam usar esse texto para dizer assim: pelo menos uma vez Jesus ficou irado. Não, Jesus não ficou irado. Jesus,
O que nós vemos nessa cena aqui é o zelo de Jesus pela casa de Deus. Ele contempla numa noite, ele volta para a casa onde ele repousa, e isso aplaca tudo aquilo que poderia ser natural, humano dentro dele. E quando ele volta, ele já volta com um compromisso de ensinar algumas coisas, tanto para os discípulos como para aquele povo que estava ali. Então diz que ele teve fome e de longe ele contemplou uma figueira. Interessante também, né? Não sei se tem figueira aqui no Nordeste, né? Lá no Sul a gente encontra figueira. Mas tem uma coisa comum da figueira: o fruto aparece primeiro e as folhas depois. Então, quando uma figueira se apresentava com folhas, isso significava que é certeza de que o fruto já estava ali. Jesus olha de longe, e aí o que ele faz? Ele se aproxima da figueira para procurar o figo, e não tem fruto. Diga comigo, não havia fruto. Então, na verdade, aquela figueira, ela mostrava uma aparência daquilo que de fato ela não tinha. E isso é muito importante, tá bom? Então, se você gosta de anotar a palavra, o tema dessa reflexão nessa manhã é aparência e nada mais. Eu acho que essa até o refrão de uma canção muito antiga, que falava sobre isso, de um casal que vivia só de aparências, né? Então, aparências e nada mais. No nosso relacionamento com Deus, amados, se tem uma coisa em que Deus vai nos confrontar, é sempre quando nós tentarmos viver de aparências. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Você sabe que você não é, e eu sei que eu não sou perfeito. E Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas genuínas. Ou seja, o que é uma pessoa genuína? Uma pessoa genuína é aquilo que ela é, e que ela não disfarça. Ela não precisa colocar uma roupa para aparentar determinadas coisas. Não. É por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E é estranho para a gente ouvir isso, sabendo que o rei Davi foi um adúltero e foi um homicida também. Ele colocou um homem na frente de batalha para que ele morresse. Ele foi o mentor de um assassinato. E, no entanto, Deus olha para Davi e chama este homem de um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele sabe que Davi não era perfeito e não foi perfeito, mas havia uma virtude no coração de Davi, que ele era um homem genuíno. Ou seja, ele não tentava viver de uma forma da que Deus não soubesse, né? Ou de aparências, pelo menos. Então, uma figueira é vista de longe, Jesus tinha fome e procura frutos. E não encontra frutos. E quando eu li esse texto aqui, uma avalanche assim, de versículos começaram a vir ao meu coração. E eu queria ler alguns deles com vocês. Mateus 23, 27, em que Jesus está confrontando exatamente isso, a hipocrisia. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Do que Jesus está falando aqui? De uma vida de aparência. Jesus está falando de uma fachada que não corresponde à verdade que está aqui no íntimo do nosso coração. Né? O que é um sepulcro caiado? É só você ir no cemitério e você encontra lá belos túmulos, né? Hoje em dia já não passa mais cal, né? O cal aqui, o caiado é daquele cal branco, para ficar bonito. Hoje colocam azulejo, hoje pintam, né? Realmente, tivemos a oportunidade de ir lá para Buenos Aires, e um dos pontos turísticos de Buenos Aires é o cemitério de Buenos Aires, de tão lindo que são os túmulos lá. Lindo por fora, mas por dentro tem o quê? Tem morte, né? Tem podridão, na verdade. E é disso que Jesus está falando. Em Mateus capítulo 7, de 18 a 20, ele diz assim: não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. De novo, não é pelos dons, e a gente não pode ser enganado por isso, porque nos últimos dias
A Bíblia diz que Satanás vai se levantar, o anticristo vai se levantar com sinais e com prodígios, amados. E eu quero dizer, só que a eficácia dessa vida ou desse ministério é negado por causa da falta de frutos, da falta de caráter, da falta de coerência, da falta da vida com Deus. Mateus capítulo 7, 21 a 23, é mais séria ainda esta advertência de Jesus, porque ela acontece agora num contexto de julgamento. Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Note, os sinais estão presentes aqui, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que operaram milagres. Note, não é uma cura, não é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é algo que acontece de forma instantânea. E essas pessoas dizem: nós fizemos milagres no teu nome. Mas olha só o que Jesus está dizendo: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, eu fui até você e não encontrei fruto algum. Apartai-vos de mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é reconhecida pelos frutos e não pelos dons. Então, note uma coisa, na relação de intimidade com Jesus, ele não vai procurar, ele não está interessado nos dons que são manifestados através das nossas vidas. Aliás, a própria palavra de Deus diz que o dom que Deus te dá, ele é sem arrependimento. É sem arrependimento. O que ele te deu, você vai poder fluir nele. Mas o fato de você se mover nos dons não garante a você e a mim uma intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Do que o Senhor se alimenta, então, meus amados? O Senhor se alimenta da nossa intimidade com Ele. Quando tantas vezes a Bíblia nos compara a árvores, o que Jesus está procurando é fruto na nossa vida. Então, Ele não se impressiona com as folhas da nossa vida. Amém? Ele não se impressiona. Ele busca o fruto. Então, a pergunta que nós precisamos responder nesta manhã é: como nós vamos viver uma vida frutífera? Ou seja, como produzir frutos para que Jesus se alimente dos frutos em nossa vida? O Salmo 1 nos dá as respostas. Eu creio que uma forma de nós frutificarmos em Deus é termos todos os dias um contato com a palavra. Diga assim: todos os dias. Não quando me der vontade, não quando for possível, mas um contato com a palavra todo dia. Lá no Antigo Testamento, quando o povo reclamou de fome, qual foi a primeira coisa que Deus deu para o povo? Quem lembra? No deserto, o que Deus mandou para eles? Mandou o maná, não foi? Mandou o maná, que era um pão que caía. Agora, as pessoas poderiam acumular aquilo para os outros dias? Não podia, somente no final de semana, né? Quando guardavam sábado. Mas aquilo que eles pegavam num dia deveria ser consumido no mesmo dia. Assim é a nossa vida devocional com Deus. A expectativa de Deus para nós é que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias. Diga, todos os dias. A nossa oração normalmente é: Senhor, abençoa o meu dia, ou seja, abençoa a minha agenda, ao invés de perguntar para Deus qual é a agenda dele para nós. Quantos creem que Deus tem uma agenda para você? Você crê que Deus tem uma agenda para você? Amém. Todo dia é dia de dar glória a Deus, todo dia é dia de bendizer ao Senhor. Lá no Salmo 1, nós lemos assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Me chama muito a atenção isso. E na sua lei medita de dia e de noite. Note uma coisa, não é algo obrigatório. Durante muito tempo eu orei para o Senhor, o Salmo 1, dizendo: Senhor, eu não quero que a tua palavra seja uma obrigação na minha vida. Eu quero alcançar este nível aqui, em que ter contato com a tua palavra vai ser um prazer para mim.
E eu creio que esse é um alvo para todos nós. Ter contato com a palavra, ter uma vida devocional consistente, deve ser um prazer para nós. Amém, amados? A disciplina vai nos levar ao prazer de ouvir Deus, de ter revelações de Deus. E é muito importante a gente aprender isso. Tem gente que quer ter tantas revelações de Deus, mas não quer ter a disciplina de ter comunhão diária com a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 nós lemos, porque a palavra de Deus é viva, diga, a palavra é viva. Então, se a palavra é viva, ela produz o quê? Ela produz vida em nós. Ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Isaías 55, verso 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Todas as vezes que nós temos contato com a palavra de Deus, nós somos transformados. Todas as vezes. A gente pode não se dar conta dela, mas nesta manhã Deus está transformando alguma coisa dentro de você. Amém. E dentro de mim também. Amém? Somos transformados. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Aonde você abrir para ler, tem inspiração de Deus. E olha que coisa interessante, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós aprendemos pela palavra, nós somos habilitados pela palavra, nós somos corrigidos pela palavra e nós geramos frutos pela palavra. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então, Senhor, eu quero aprender alguma coisa. Nós precisamos aprender através da palavra. Então, qual é o primeiro princípio para que frutos sejam gerados em nossas vidas? Contato diário com a palavra. Amém? Olha aí para a pessoa que está ao seu lado e pergunte a ele, já leu a Bíblia hoje? Pastor, eu falo assim, eu acabei de ler, né? Está escrito ali, ó. Acabei de ler. Já é um começo. E sabe o que a Bíblia diz? Não despreze os pequenos começos. Amém? Tem gente que diz assim, eu vou ler a Bíblia toda num ano, e quase se mata, vira um sacrifício. Não, começa pequeno, mesmo que seja um versículo, medita nele. Eu gosto muito de parafrasear, você aprende muito quando você vai parafraseando a Bíblia. Pode ser o Salmo 23, verso 1, que diz o que lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é parafrasear? É pegar isso e colocar em outras palavras. Então quer dizer que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar? Como é que eu vou ter certeza que nada vai me faltar? Eu preciso fazer do Senhor o meu pastor e assim eu vou meditando na palavra. Amém, amados? Então, se eu quero fruto na minha vida, eu preciso ter contato diário com a palavra do Senhor. Segunda coisa que gera fruto na nossa vida é quando a gente cultiva um coração grato e humilde. Ele não nasce na gente, ele não é espontâneo na nossa vida. Um coração grato e humilde não nasce, ele não aparece simplesmente na nossa vida, ele precisa ser cultivado. Eu não sei você, né? A pastora Cidinha gosta de cultivar, gosta de plantar. E quando nós viemos morar nessa casa, eu achei que ela não ia querer mais planta nenhuma, porque já tem um monte, mas não foi assim, essa é a verdade, né? Todo dia tem uma planta nova, todo lugar tem um... Vai plantando, vai trazendo, vai colocando, né? O rapaz que alugou, o homem que alugou essa casa para nós, diz assim, colocou no contrato dele dizendo que nós não poderíamos cortar nenhuma árvore. Eu digo, não precisa essa cláusula. Na verdade, não precisa. O perigo é você chegar aqui e tá duplicado o número de árvores que tem nessa casa, né? E é o que está acontecendo.
Mas o cultivo também dá trabalho, porque tem que cuidar, tem que podar, tem que regar. Cada planta, uma é diferente da outra, gosta de sol, a outra não gosta. E Deus sabe disso na nossa vida, amados. Cultivar um coração grato e humilde precisa ser trabalhado todos os dias. Quais são as primeiras palavras que saem da sua boca quando você acorda logo de manhã? Devia ser gratidão. Estou vivo, não é verdade? Acordou mais um dia. Devia ser gratidão, bendizer ao Senhor. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Me impressiona o fato do próprio Deus resistir ao soberbo. Sabe que quando ele envia os seus discípulos, ele diz assim, ó, eu vou dar poder para vocês, vocês vão poder resistir ao diabo. O próprio Tiago diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele dá autoridade para a igreja, para você e para mim, resistirmos ao diabo. Mas quanto ao soberbo, ele não dá autoridade para outro resistir, não. Ele diz que ele mesmo vai resistir ao soberbo. No capítulo 5, verso 14 de Tiago, nós lemos assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a continuidade diz assim: se houver enfermidade, será curado, e se houver pecado, será perdoado. Mas a instrução aqui é assim: está alguém entre vós doente? Diga, chame. Então, eu tenho aprendido nesses dias, foi maravilhoso isso. Essa expressão fala de um coração humilde, que quando está diante de uma necessidade, chama a pessoa para ser ajudado. Tem gente que prefere vestir roupa de vítima, e depois dizer, ninguém da igreja me procurou, pastor nenhum veio me visitar, e blá, 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 e um espírito de autocomiseração que não nasceu no céu, mas nasceu no inferno. Meu amado, se você está passando por uma grande luta, você precisa compartilhar com a igreja as batalhas que você está enfrentando. Sabe que a Bíblia condena o espírito de adivinhação? Pastor não é adivinho. Irmãos não são adivinhos. A gente precisa ter a humildade de compartilhar as lutas que nós estamos vivendo. Isso faz parte da cultura de um coração grato e de um coração humilde. Está passando problema financeiro? Seja humilde, compartilhe. Está precisando de ajuda, de cesta básica? Procure ajuda, compartilhe. Está passando problema de saúde? Compartilhe. Está passando problema no seu casamento? Compartilhe. Está passando luta na área moral? Compartilhe. A ação é nossa. É fruto de um coração grato e de um coração humilde. Se Deus resiste ao soberbo, então quer dizer que Jesus nem se aproxima dessa árvore, ele resiste. Mas o coração grato e humilde abre as portas para que ele se achegue. E ele se alimente desse coração grato e desse coração humilde. Amém? Lembra daquela mulher cirofenícia, né, que não fazia parte do povo hebreu? Ela se achega até Jesus e diz assim, Senhor, minha filha está enferma. E Jesus dá uma resposta, assim, na primeira análise, difícil, dizendo assim, não é lícito tirar o pão da mesa ou dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eita palavra! Quando o coração está duro, essa mulher poderia dizer, então o senhor está me chamando de cachorra, é? Eu esperava tudo do Senhor, menos isso. Mas sabe qual é a atitude daquela mulher? Ela diz assim, é verdade, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Eita! Sabe o que acontece? Diz que Jesus fica maravilhado com a resposta daquela mulher. E diz assim, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Humildade. Qual era o foco? Sabe o que acontece? Essa mulher, ela pula por cima da humildade dela, porque ela tem um objetivo, que é se achegar a Jesus. Porque ela sabe que se achegando a Ele, o milagre vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Nós precisamos aprender com a palavra e cultivar um coração humilde que compartilha.
Quando eu falei aqui, numa das semanas passadas, disse assim que uma das estratégias do diabo é nos isolar, sabe disso? Na autocomiseração ele isola, e uma ovelha isolada fica fácil de ser abatida. A saúde está no corpo de Cristo, e você não precisa ser perfeito para estar neste lugar. Você só precisa ser genuíno. Quem cobre a sua vida sabe das suas lutas, das suas batalhas. E graças a Deus nós temos desfrutado isso, alguns de vocês têm aprendido este lugar. Né? E é muito lindo, falou, pastor, alguns dizem assim, será que sou digno de estar? Estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo. É isso que Deus quer, porque o corpo se manifesta dessa forma. A vida entra em nós dessa forma. Amém, amados? Qual é a primeira coisa para nós gerarmos frutos na nossa vida? Todo dia, contato com a palavra. A Vivian está dizendo aqui. A segunda coisa é o quê? Cultivar um coração grato e humilde. E a terceira coisa é viver uma vida de oração e dependência de Deus. Viver uma vida de oração e dependência de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Palavras do Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. O que nós podemos fazer sem Jesus? Nada. Nada. Todo projeto, todo plano vai ter prazo de validade se nós não tivermos o Senhor na nossa vida. Agora, se tivermos Jesus na nossa vida, a palavra muda, porque tudo posso naquele que me fortalece. Do nada, eu passo para o tudo, estando com Ele. João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Cultivar uma vida de oração, né? Falando com Deus, abrindo o coração. Às vezes a gente fala assim, mas será que Deus se importa com a minha vida? Eu quero dizer que sim. Se você tiver o cuidado de ler todos os salmos, você vai ver como o salmista abria o coração. Ele não falava só das coisas positivas, ele rasgava o coração falando das lutas dele, né? Falando das dificuldades, falando das coisas que ele não conseguia compreender no contexto da sociedade, na vida daqueles dias, dentro dele mesmo. Mas ele abria o seu coração. Sabe o que diz lá em Tiago, também capítulo 5, verso 16, que nós lemos? Que todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, nós somos sarados. Nós somos sarados. João capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos, primeira carta de João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa o teu pecado, a Deus ele te perdoa. Mas quando você abre as tuas práticas para alguém maduro, você sara definitivamente. A cura brota no seu coração. É assim que o corpo funciona. É assim que a vida é ministrada às nossas vidas. Amém, amados? Quantos de vocês querem viver uma vida frutífera aqui? Jesus se aproximando, estando com fome, encontrar frutos nas nossas vidas. A falta de fruto leva à esterilidade. Foi o que aconteceu com essa figueira que nós acabamos de ler. De um dia para o outro, ela ficou completamente seca. A palavra de Jesus foi, nunca mais ninguém vai comer fruto dessa figueira. Nunca mais. Houve uma sentença por causa de uma vida de aparência. E nós aprendemos aqui, a vida de aparência leva à esterilidade. Ao invés de abrir, ao invés de procurar ajuda, eu fico escondendo, eu fico encobrindo. Isso leva à esterilidade. Nós precisamos buscar na nossa vida uma harmonia entre a aparência e essência. Deus está interessado na nossa essência. Nossa essência. E para encerrar, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Nosso chamado é para dar fruto e que o nosso fruto permaneça. É isso que Jesus diz. O desejo dele é que o nosso fruto seja um fruto permanente. Amém, amados? Vamos ficar em pé, quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Queremos ser como árvores, Senhor, plantadas
junto a ribeiros de água, Senhor, que dá o fruto na estação apropriada, Senhor. Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, à luz da Tua palavra, Senhor, nós queremos Te pedir, sonda os nossos corações, Senhor. Tudo que é aparência em nós, que caia por terra, Senhor. Sabemos que o Senhor não busca filhos perfeitos, Senhor, mas sabemos também que o Senhor não abre mão de filhos genuínos, Senhor. Toda hipocrisia caia por terra, Senhor. Toda aparência daquilo que é aparência de verdade caia por terra nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, move nas nossas vidas nesta manhã. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso ajudador. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. De práticas, meu Deus, de condutas, de padrões de pensamento que muitas vezes nos aprisionam numa vida religiosa, Senhor, que não nos aproxima do Senhor, mas nos distancia do Senhor. Dá-nos corações humildes, Senhor. Dá-nos corações simples, Senhor. Dá-nos a beleza do Evangelho, que é viver uma vida simples, Senhor. Aprender da Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor. Deixar que a Tua palavra nos transforme por ela mesma, Senhor. Todas as árvores vivem em estações. Senhor, nesta manhã como igreja nós queremos dizer, nós queremos viver a Tua estação para a nossa vida, Senhor. Vivemos dias difíceis, mas sabemos que é possível frutificar mesmo neste tempo, Senhor. Abrindo nossos corações, nos voltando para o Senhor, sendo usados pelo Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos. Esse é o clamor do nosso coração nesta manhã. Lançamos fora todo medo, Senhor. Lançamos fora toda dúvida, Senhor. E dizemos, faz a Tua obra em nós, Jesus. Faz o Teu querer em nós, Senhor. Renova a nossa mente, transforma o nosso coração, tira toda a dureza das nossas vidas. Dá-nos o sentido de corpo, Senhor. Oh, nós Te bendizemos nesta manhã, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, nós Te exaltamos nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra liberta, Senhor. Oh, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Aleluia. Vamos cantar esta canção. Amém? Diga, eu recebo esta palavra. Eu quero ser uma árvore frutífera que traz honra e glória para o Senhor. Amém, amados? Amém. Quero só reforçar. Então nós como igreja vamos comemorar 2 anos aqui em Juazeiro do Norte. E
Já temos uma história para contar, né? Então, no dia 30 à noite, pastor Davi e pastora Mônica, lá de Londrina, estarão conosco. E no sábado a gente quer aproveitar ao máximo a presença deles aqui. No sábado à noite do dia 1º, nós vamos fazer uma reunião aqui para casais, né? Então, vamos incluir noivos, vamos ter uma reunião de casais, a nossa primeira reunião de casais aqui em Juazeiro do Norte. No domingo de manhã, nós vamos ter um culto bem especial, comemorando, lembrando um pouco da história aqui, nossa em Juazeiro do Norte, nossa que eu digo como igreja, né? No domingo à noite, nós vamos ter um tempo com os jovens aqui. Na segunda-feira, nós vamos ter um tempo com os pastores daqui de Juazeiro. E na terça-feira à noite, encerrando o programa, eles vão estar ministrando para uma equipe aqui do treinamento à noite. E aí, no quarta de manhãzinha, eles estão indo embora. Queria que você orasse, viu? Por esse tempo. É um casal que tem muita bagagem, vai nos abençoar tremendamente. E vai ser uma honra recebê-los aqui. Amém? Eu quero que eles conheçam todos vocês. Então, eu sei que vai ser um feriado prolongado, porque no sábado é feriado dia 1º, mas esteja aqui nesse dia para honrar a vida deles. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Vá em paz. Um domingo abençoado em nome de Jesus.